Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Estamos entrando aqui numa revisão de 7º ano. Vamos lá, o que nós falamos nas aulas anteriores que estão presentes aqui no meu canal? Brasil, território e divisão política. O que a gente pode destacar de fato nesta unidade? Bom, vamos lá. A gente não pode esquecer que a gente viu os 5 princípios geográficos, né, de geografia. Entre estes destacados no livro estão o território e a região, né? Mas nós também vamos ter a paisagem, o lugar, o espaço geográfico, né? Então, veja só, destacando aqui território e região. O que é um território? Território é tudo aquilo que vem lembrando o conceito de poder, o poder dentro de um espaço com leis próprias. Vamos ver isso melhor à frente. E uma região é a capacidade de você colocar no mesmo espaço, determinando que características semelhantes possam ser abrigadas naquele mesmo espaço. Então, aquele espaço com características semelhantes, ele acaba se tornando uma região. E a gente verificou que mudanças aconteceram, né, historicamente, nos limites territoriais brasileiros, né, nos limites territoriais brasileiros, onde a gente tem o Congresso Nacional que comanda politicamente a nossa federação, constituída hoje por estados, municípios e o Distrito Federal, aí nesta foto, cidade de Brasília. Bom, Brasil, território e sua organização. O que a gente viu? Território é um espaço onde se exerce o poder de um estado, tá? E este território, no caso do Brasil, nós temos um território nacional, temos um território estadual ou distrital e temos um território municipal, tá? Bom, e aí você tem as leis federais, as leis estaduais ou distritais e as leis municipais, que vão determinar o que se deve fazer na questão do poder daquele território, tá? Bom, os territórios clássicos são os territórios municipais, estaduais, né, distritais, federal ou território federal, mas existem outros territórios que não são considerados os clássicos, né? São controlados por outros agentes, como, por exemplo, grupos armados, tráficos de drogas, até um animal selvagem, por exemplo, determinando aquele poder naquele determinado espaço. Esses são chamados territórios não clássicos ou especificamente territórios à parte. Nós também temos os povos tradicionais, os indígenas e os quilombolas, que também exercem poder sobre um determinado território, o seu território, tá? E a gente tem esses direitos garantidos pela Constituição Federal de 1988. Mas será que esses direitos garantidos por lei são respeitados? Não. Infelizmente, agricultores, garimpeiros, né, madeireiros ilegais acabam entrando em conflitos com esses povos e gerando várias mortes até. E com isso, coitado do índio, coitado do quilombola. Claro, não só coitado, mas coitado de quem está fazendo. Isso é um absurdo, absurdo. O sujeito que não tem consciência com o ser humano, com as leis vigentes, e a questão ambiental também está presente. A gente acaba verificando grandes desmatamentos na Amazônia, e isso é um problema que vai partindo de várias visões, inclusive a ambiental, que não podemos deixar de lado. Aqui nós também verificamos os quilombos, né, que são através dos quilombolas. O que foram os quilombolas ou o que são os quilombolas? Os escravos na época do Brasil colonial, os africanos
escravos, escravizados, que conseguiam fugir dos seus cativeiros. Eles, para resistir ao trabalho escravo, eles fundavam os quilombos, né, escondidos nas matas. E o quilombola mais famoso da história foi o Zumbi, e o quilombo mais famoso, o quilombo mais famoso foi o Quilombo dos Palmares, tá? Bom, a manutenção de sua cultura, tanto dos povos indígenas quanto dos quilombolas, é de extrema importância, porque sem esse território preservado, eles não vão ter como preservar as suas próprias culturas, né? Vamos lá. Territórios legalmente demarcados pelo Estado, né? As terras indígenas, o que eu já falei. A FUNAI, Fundação Nacional do Índio, garante a fiscalização através do poder de ter a lei ao seu lado, a Constituição de 1988, mas infelizmente, o que eu já disse, as invasões provocadas por agricultores, garimpeiros, madeireiros, provocando sérios conflitos, está realmente determinando o fim de muitos povos tradicionais. Isso é um problema sério, e o fim de suas culturas. E o fim não só dos povos tradicionais. Veja só, a Amazônia está indo abaixo. Hoje nós temos os conhecidos e os clandestinos que nem conhecidos são. São 44 mil processos de mineração na Amazônia, fora a questão da madeira ilegal. É algo terrível, né? A questão das mudanças na divisão política do Brasil, né? Se lembra das capitanias hereditárias, da linha de Tordesilhas, né, entre espanhóis e portugueses, em 1534. Aí nós tínhamos terras a oeste, domínio espanhol, terras a leste, as litorâneas, domínio português. E nesse domínio português, né, das linhas de Tordesilhas ao litoral, foram estabelecidas as capitanias hereditárias, terras doadas a portugueses, fidalgos, que eram pessoas da alta classe da época, né? Comerciantes, que foram chamados de donatários. Eles tinham o compromisso de desenvolver e proteger, ocupar as terras, para que os espanhóis não ocupassem tudo. Mas as dificuldades da administração dessas capitanias, com essas dificuldades, a coroa portuguesa retomou elas. Bom, com isso, houve a assinatura do Tratado de Madrid, um pouco mais à frente, 1750, onde Portugal e Espanha cessaram os conflitos. Um pouco mais à frente, 59, nós tivemos o fim das capitanias hereditárias, estabelecida por lei, e também o fim da linha do Tratado de Tordesilhas e o fim das disputas territoriais entre Portugal e Espanha. O Portugal, então, ocupou o território, no futuro, que seria o território da República Federativa do Brasil, né? E a Espanha ficou mais para as outras partes da América do Sul, América Central. E a Espanha também ocupou muito o continente americano, né? A questão um pouco mais à frente, nós também tivemos algo muito importante, a chamada República do Brasil, em 1889. Com isso, o Brasil passa a ser um Estado republicano. A partir daí, a gente já seguindo sem os portugueses, um acontecimento muito importante, entre tantos outros já citados em aulas anteriores, né? 1960, nós tivemos no estado de Goiás o estabelecimento da nova capital política do Brasil, Distrito Federal, Brasília, tá? E indo mais à frente, a gente pode verificar a questão da organização dos poderes do Brasil. Nós temos 3 instâncias de poder: o executivo, o legislativo e o judiciário, tá? E as unidades da federação, os estados, os municípios e o Distrito Federal, Brasília. Quais são os chefes do executivo? O presidente federal, o governador estadual e distrital e o prefeito municipal, tá? Eles são eleitos pelo voto direto. Não
conseguem governar sozinhos, também precisam dos deputados federais, estaduais, distritais, a nível de estado. A gente tem os senadores a nível federal, lembrando que os deputados federais, deputados e senadores, são níveis deputado federal, senador é só federal. Tem os deputados estaduais, a nível estadual, e distrital, Brasília. E os vereadores, especificamente, a questão compondo o legislativo dos municípios. São eleitos pelo voto direto, por isso é tão importante o nosso voto, né? O que nós já discutimos. O Poder Judiciário julga o cumprimento das leis. O Poder Legislativo elabora as leis. E o Poder Executivo executa as leis, por exemplo, pelos chefes dos poderes representativos, o federal, o estadual ou distrital e o municipal. Ok. O que nós continuamos a falar também, a questão dos municípios e as regiões metropolitanas, né? A gente tem aqui as principais regiões metropolitanas brasileiras ocupadas por grandes cidades. Não podemos esquecer que essas grandes cidades, elas são ocupadas basicamente ao longo do litoral. A população brasileira, basicamente, ela é concentrada no litoral. E lá nós temos a grande parte das cidades maiores. E qual é a principal área de maior concentração? Se concentra gente, concentra economia, concentra indústria, concentra comércio, o Sudeste, né? Especificamente ainda, não esquecendo que o Sudeste é São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, mas especificamente São Paulo e Rio de Janeiro. Bom, o que é o município? O município nós temos é a menor unidade político-administrativa de um país. Segundo o IBGE, um estudo feito em 2018, são catalogados hoje 5.570 municípios. Dentro de um município, a gente tem uma área urbana e uma área rural. Lembrando que a área urbana basicamente é concentração de cidades, em suma, as indústrias, o comércio, e a zona rural, em suma, atividades na produção de alimentos. Mas nem toda área municipal tem zona rural. Existem municípios extremamente urbanizados ou que não possuem zona rural, ou a zona rural é extremamente mínima, pequena, tá? E aí a gente vai ter aqui, só para vocês terem uma ideia, as grandes diferenças. Veja só, uma cidade grande, Belo Horizonte, Minas Gerais, aí você pega comparação com uma cidade bem pequena. Quando a gente fala cidade, é um município, né? Um município é uma cidade. E aí você tem a Serra da Saudade, Minas Gerais, um município que tem a menor população no Brasil, apenas 815 habitantes. É bem diferente, né? Os dois tipos de paisagens abordados, os dois tipos de município. Ok, e aí a gente tem, nesse contexto, o Produto Interno Bruto, tudo produzido, o PIB, dentro de um ano, num estado, num município, né, num país, e de acordo com os seus PIBs internos, os municípios eles vão ter maior representatividade econômica na federação ou menor. Consequentemente, com certeza, Belo Horizonte terá uma representatividade muito maior na questão econômica do que Serra da Saudade. Ok? Aqui só para verificar a concentração municipal, consequentemente a concentração populacional, concentração industrial, concentração comercial, concentração infraestrutural no Brasil, basicamente, em suma, no litoral e regiões adjacentes, onde a gente vê no centro-oeste e no norte vazios demográficos. Perfeito? Bom, e dando aqui o fim do que a gente precisa falar sobre uma breve revisão inicial de 7º ano,
não podemos esquecer, a gente já falou sobre a questão das zonas urbanas e rurais, né? Aí dentro de um município. Só que a região urbana, ela vai crescendo, 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 como se fosse uma mancha de tinta, né? Ela vai crescendo, mancha de tinta olhando lá do satélite. Quanto maior a informação no mapa, maior a concentração ali de visualização, fica aquela área mais escura. Indústria, asfalto, cimento, concreto, né? Áreas ocupadas intensamente por prédios, casas, etc. E aí a gente tem essa zona urbana se expandindo ao ponto de um município acabar indo de encontro ao outro e acontecer o fenômeno chamado de conurbação, a união física e infraestrutural de duas cidades próximas. E aí você acaba tendo uma região metropolitana formada, né? Conjunto de municípios contínuos que estão integrados socioeconomicamente a uma cidade central. Ok. Aí aqui no Rio de Janeiro nós temos exemplos da região metropolitana da Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, Caxias, São João, Queimados, né? Belfor Roxo, etc. E nós também temos aqui a questão de dizer que uma metrópole nacional é uma cidade considerada com mais de 1 milhão de habitantes. E as duas metrópoles nacionais que nós temos, as maiores do Brasil, estão no Sudeste, onde há a maior concentração urbana, industrial, comercial, financeira do Brasil, são São Paulo e Rio de Janeiro. Bom, esta foi uma breve revisão de 7º ano para que a gente possa entender melhor tudo que já se falou até aqui com as aulas, organizando-as em um resumo de uma única aula especificamente para o 7º ano. Ok, pessoal, então estaremos juntos na próxima aula. Fiquem com Deus. Até logo, pessoal.